Mensagem. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa igreja e pela vida de cada um, por ter os meus pais aqui hoje, é muito bom. Mas nós estamos numa série de mensagens muito importantes. Essa série de mensagens está ardendo no meu coração. Ela nasceu num dia pela manhã. Eu e Tereza estávamos no nosso devocional, fazendo devocional lá em casa, e o Espírito Santo colocou no nosso coração, era o finalzinho do mês de julho, que Ele queria que a gente começasse esse período de setembro falando sobre relacionamentos e casamento. Eu disse para vocês que meu filho estava vindo de Chicago e imediatamente nós gravamos 6 semanas de grupos de conexão. Quantos participaram de grupo de conexão essa semana? Levante sua mão. Foi simplesmente maravilhoso. Eu estive num grupo, eu e Tereza, e a gente falou essa semana sobre aliança. Eu disse para vocês na semana passada, e eu quero repetir, que essa série não é somente para casais. Ela foca nos casais porque o casamento é a base de todo relacionamento. Todo relacionamento começa no casamento. O casamento não foi uma invenção humana, foi algo que Deus planejou. Mas nós estamos usando o casamento como base. Eu vou falar bastante para casais. Mas se você está aqui e você diz, pastor, eu não sou casado, talvez porque você nunca casou, você é jovem ou jovem velho, adulto e nunca casou, mas um dia quer casar. Eu contei para vocês que meu avô tinha 90 e poucos anos, eu fui visitar ele, estava quase morrendo, e eu disse, vovô, o senhor quer que eu ore para o senhor? Eu quero. Ele falou, para quê? Por uma companheira. E logo depois ele morreu. Ele ficou até o final querendo uma companheira, e ele teve uma vida muito legal com a minha avó, mas é natural a gente querer alguém na nossa vida. Então, se você já foi casado, hoje não está sendo casado mais, você pode olhar nessa série de relacionamentos, o que você fez errado, o que você pode aprender. Se você é solteiro, você pode pensar como você pode usar isso. Eu gostaria muito de ter tido alguém que ensinasse os princípios que eu estou ensinando, para poder me ajudar. Eu teria poupado muitos problemas na minha vida. E é também para você que se relaciona com pessoas no dia a dia, no trabalho, na igreja, com seus amigos, com os seus amigos na escola, no trabalho. É para todo mundo, queridos. Hoje é a mensagem número 2. A mensagem número 1 falou sobre a busca de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas o título da mensagem de hoje é bem sugestivo, é como ter uma briga justa. E você pode falar assim, pastor, mas como é que podemos buscar uma briga justa? O que o senhor quer dizer com isso? Você provavelmente já sabe, você ouviu falar que eu e Tereza temos 35 anos de casado. Na verdade, eu sei quanto tempo eu estou na igreja pela idade do meu filho. Nós estamos 34 anos na igreja, vamos completar 35 em março, quando o Felipe faz 35 anos, porque foi quando o Felipe nasceu, nós começamos a igreja, e nós estamos casados há 35 anos, e nesses 35 anos, eu e Tereza temos tido um excelente casamento, um bom casamento, mas não um perfeito casamento, e eu falei para vocês, e por isso que a gente está mudando até a forma de ensinar nessa série, porque eu quero conversar com vocês. Nesses 35 anos, nós tivemos momentos na nossa vida, no nosso relacionamento, que nós discutimos, que nós brigamos. Eu ouvi uma vez um casal falar assim, olha, nós estamos casados há 40 anos e nunca brigamos e nunca discutimos. Mentiroso. Não tem como, queridos. Meus pais completaram 59 anos de casados. Eu dou graças a Deus por isso. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. São 59 anos de casados, mas eu tenho acompanhado a vida deles, eu sei que eles discutiram, eu presenciei algumas brigas, porque casal briga. Eu me lembro, a primeira discussão que eu tive com Tereza, eu podia chamar de briga. Eu tinha 20 anos de idade quando a gente já namorava, eu era já pastor. Quando eu chamei Tereza para namorar com ela, a primeira coisa que eu perguntei a ela foi, você sabe que eu sou um pastor? Ela disse sim. E eu perguntei para ela, você sabe o que é um pastor? Ela disse sim, e hoje ela diz que ela não sabia o que estava falando. Eu já era pastor com 20 anos de idade, e eu
morava com os meus pais numa pequena cidade chamada Hanford, no Vale de São Joaquim, e Teresa morava numa pequena cidade chamada Riverdale, 15 minutos mais ou menos de distância. O nosso namoro era por telefone e no final de semana. Mas eu já era pastor com 20 anos de idade e eu era pastor de uma igreja numa cidade chamada Gustine, de portugueses, a 2 horas de onde vivíamos. E a sexta-feira ou sábado de manhã eu pegava o meu carro, eu ia para Gustine com 20 anos de idade, pregava para os portugueses ali. A igreja americana tinha um quarto e eu dormia no quarto da igreja. No dia seguinte eu ia para Rio Mar, 15 minutos, 20 minutos dali, e fazia um segundo culto para portugueses. E depois do culto eu pegava o meu carro, descia 2 horas pelas 5, passava por Riverdale, pegava a Teresa, íamos para nossa casa, namorávamos à tarde, íamos para o culto à noite na igreja de Hanford, que meus pais pastoreavam. Naquela época não tinha telefone celular, 1983, e eu fazia isso todos os domingos, e você não vai acreditar no que eu vou falar, porque eu sei que você não vai acreditar, mas acredite em mim, eu era muito impaciente naquela época. Hoje eu sou paciente, Deus já fez uma obra em mim. A minha sogra diz que sempre orou para a minha paciência. E hoje eu estou bem melhor, mas naquela época eu era muito impulsivo e muito impaciente. E eu liguei para a Teresa e falei assim: olha, estou saindo daqui de Rio Mar agora, daqui a 2 horas eu passo e te pego. E ela disse: tudo bem, eu estou te esperando, almejando a hora de te ver. Eu não sei se ela falou isso não, mas eu gostaria que ela tivesse falado. Peguei o carro e cheguei em Riverdale 2 horas depois, cansado, com fome, já tinha pregado naquela manhã, não tinha almoçado ainda. Bati na porta, a minha sogra, irmã Isaura, que na época não era sogra, ela disse assim: olha, a Teresa saiu um pouquinho e ela disse para você esperar. Isso foi tudo para mim. Esperar? Eu esperar? Ela que tinha que estar aqui. Eu não falei para minha sogra, eu sei melhor do que isso. Mas eu falei: mas Isaura, diga para ela que fui. E fui embora, não esperei. E daquela decisão minha, eu não quis saber o porquê que ela não estava lá. Ela tinha uma razão, eu não me lembro agora exatamente o que era, tinha alguma coisa a ver com uma sobrinha dela. Mas eu sei que eu fui embora, e dali, aquela decisão minha escalou de tal forma que a gente quase terminou. Na época eu acho que já éramos noivos, que a gente quase terminou o nosso noivado. Porque de uma pequena bobagem, aquilo foi crescendo, 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 e eu disse para ela: sabe de uma coisa, eu não quero mais. E ela disse: também não. Eu e Teresa somos pessoas de personalidade muito forte. Eu sou carioca, e ela diz assim: não vem com seu papo de carioca não. E eu digo para ela: não vem com seu papo de portuguesa não. Eu conheço minhas faltas, algumas delas. Eu sei que eu posso ser teimoso, sou filho de Adalberto, tenho muita coisa que eu não pareço com ele, mas eu posso ser teimoso, opinião forte, às vezes falo um pouco alto, eu sou latino. Teresa é portuguesa, guarda tudo, mas quando deixa para fora, todo mundo sabe o que ela está falando, mas ela fala de uma forma correta. E porque nós somos diferentes, de vez em quando a gente tem argumentos, discussões. E quando eu olho para trás, eu queria que você pensasse nisso, você que é casado, quando você olha para trás, você vai descobrir que a maioria das discussões que você teve com a sua esposa, com seu esposo, é por causa de coisas pequenas. Nem todo mundo diz que brigou porque alguém o traiu. Traição é uma coisa muito terrível, eu entendo disso, por isso que Jesus falou que é a exceção da regra. Mas a maioria dos problemas tem a ver com coisinhas pequenas. Ruth Bell, a esposa do evangelista Billy Graham, faleceu há vários anos. Ela escreveu algo muito bonito e eu queria colocar para vocês. Ela disse assim: um casamento feliz é a união de 2 perdoadores. Um casamento feliz é a união de 2 perdoadores. Desentendimento e discussões, briga acontecerá em qualquer relacionamento.
seja entre marido e mulher, seja entre noivo e noiva, namorado e namorada, pais e filhos, membros da igreja e pastor. Discussões vão acontecer. No livro de Provérbios, no capítulo 13, verso de número 10, diz: aonde há contenda, há orgulho. Preste atenção. Provérbios 13, 10. Onde há contenda, há orgulho. Em outra tradução diz assim: o orgulho leva à contenda. Como eu e Teresa podemos estar casados há 35 anos, ou os meus pais há 59 anos? Como nós podemos estar casados, mesmo quando a gente discute e briga? Como você pode estar casado com a sua esposa há 20, 25, 30, 10, 15 anos? É por causa do amor. O que tem unido eu e a minha esposa é a nossa aliança, nosso respeito mútuo, nossa comunicação, nossa capacidade de negociar, envolvidos num sentimento que é chamado de amor. Quando você diz para a sua esposa ou para os seus filhos, quando você diz para o seu pastor, para o seu irmão, para a sua irmã: eu te amo. Às vezes a gente fala assim, vira para o irmão ao seu lado e diz assim: eu te amo. Eu não estou mandando você fazer, não. A gente não sabe nem o que quer dizer com isso. Porque a gente ama a pessoa como a gente ama batata, feijão, arroz, sorvete. A definição de amor na Bíblia é essa: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Maridos, quando você diz à sua esposa: eu te amo, é esse tipo de amor que você tem que ter. Esposas, quando você diz ao seu esposo: eu te amo, é esse tipo de amor que você tem que ter. Pais, quando você diz que ama os seus filhos, e filhos, quando você diz que ama os seus pais, irmãos, amigos, quando nós falamos que amamos um ao outro, é esse tipo de amor que Deus quer de nós. Por que há tantas dificuldades e discordâncias e brigas nos relacionamentos? Por que que a gente luta tanto? Por que casais brigam? A resposta curta é por causa da nossa Fala para mim, mãe, bem alto, você é a professora. Pecaminosidade. Não, eu falei a Anitta. Aqui, agora todo mundo. Obrigado, Alex. Pecaminosidade. Vamos fazer uma fala? Por causa do nosso pecado. O pecado é a raiz de todos os males. A Igreja Católica, durante toda a sua existência, antes de haver igrejas protestantes, ela estabeleceu 7 pecados capitais. E o primeiro de todos os pecados é o orgulho. Por quê? Porque a razão de tantas desavenças é por causa do orgulho, é por causa do egoísmo, é por causa do nosso pecado. A razão que casais brigam, a razão que relacionamentos sempre têm brigas e discórdias, é porque nós somos pecadores. Todos os casais brigam, mas casais saudáveis brigam de forma justa. Eu queria que você guardasse essa frase. Todos os casais brigam, mas casais saudáveis brigam de formas justas. Casais e relacionamentos não saudáveis brigam sujos, com golpes baixos, com acusações furiosas e ressentimentos amargos. Casais
saudáveis lutam por resolução. Casais não saudáveis lutam por vitória pessoal. Vou repetir. Num relacionamento saudável, quando nós discutimos e brigamos, é para buscar uma resolução. Num relacionamento não saudável, quando há discussão e briga, é para ter vitória pessoal. Eu tenho que ganhar. Um pesquisador aqui na América chamado John Gottman, especialista em casamentos e pesquisador, ele publicou um estudo fascinante sobre como os casais brigam, extraído de dados que ele compilou ao longo de 16 anos. O Dr. Gottman afirmou que podia observar um casal discutindo por apenas 5 minutos e determinar com 91% de precisão se esse casal permaneceria junto ou não. Sua pesquisa faz um argumento convincente para o sucesso do relacionamento. Preste atenção. Não é baseado se casais brigam, mas como brigam. Não é baseado se nós vamos ou não ter discussões, mas como nós vamos discutir um com o outro. E essa mensagem é para os casais, essa mensagem é para nós da nossa igreja. Tem tanta coisinha acontecendo que não precisa de acontecer se nós aprendemos os princípios que vamos aprender hoje. Eu quero falar hoje com aqueles que se comprometeram a seguir a Cristo. Eu quero falar hoje com aqueles que são membros da minha igreja, que eu pastoreio. Eu quero falar hoje com você que assiste essa mensagem na internet, porque você ama a maneira que a nossa igreja traz a palavra de Deus. Eu não quero falar com pessoas que não são crentes, eu quero falar com crentes essa manhã. Se você é crente em Jesus, servo de Deus e crê na palavra de Deus, diga amém. Amém. Então, por favor, abra a Bíblia comigo no livro de Tiago, no capítulo de número 1. Eu rapidamente quero ler com vocês os versos 19 a 27. Se você tem um telefone, você pode usá-lo, mas só use para ler a Bíblia. Tiago, capítulo 1, estou lendo na Nova Versão Internacional, versos 19 a 27. Todos encontraram? Diga amém. Tiago 1, versos 19 a 27. Meus amados irmãos, note que ele está falando com crentes, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça por um segundo. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro que a palavra do Senhor possa entrar nos nossos corações e fazer mudanças na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai, o Espírito Santo me diz que há pessoas ouvindo esta mensagem, que o casamento deles está à beira da destruição. Eu oro que hoje Tu possas intervir e mudar esta situação. Pai, há pessoas que estão ouvindo neste momento, que estão tendo relacionamentos difíceis, que precisam de ajuda. Pai,
nossos casamentos que são saudáveis precisam de ser mais saudáveis. Ensina-nos estes princípios e ajuda-nos a não só ouvir, mas praticar tudo o que ouvirmos nesta manhã, em nome de Jesus. E todos digam amém. Lembra que a palavra de Deus é para você, não é para o seu esposo, não é para a sua esposa, não é para o seu pastor, é para você. Vamos olhar Tiago 1, 19 e 20. Sejam todos, diga comigo todos, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu fiz uma pesquisa essa semana, comecei a preparar essa mensagem na terça-feira, de livros e artigos escritos sobre como ter boa briga, briga justa, discussões, e existem milhares de livros e artigos escritos neste assunto. Mas a Bíblia é muito simples, e a palavra de Deus, em 2 versículos, ela fala o que milhões de livros não falam. E eu gostaria de dar para vocês o que eu chamo de regras de Deus para brigas justas. Não é regras do pastor Fernando, regras de Deus para vidas justas. E eu vou logo falar com vocês do início. Quando eu preparei essa mensagem, eu sei que eu estou enquadrado em várias coisas, e eu quero aplicar para mim, e eu quero que você aplique para você. Todos os que estão me ouvindo estão proibidos de tentar apontar o dedo em outra pessoa. O que você está ouvindo é para você. Primeira coisa, primeira regra: pare cuidadosamente para ouvir. O texto diz em Tiago capítulo 1, verso 19, sejam todos prontos para ouvir. O nosso problema é que a gente gosta de falar mais do que ouvir. E nós homens, vamos ser sinceros, eu quero falar para vocês homens e para mim como homem, esse é um grande problema que a gente tem, porque Deus nos fez de uma forma para, eu gosto de dizer, e as mulheres não gostam de ouvir isso, Deus fez o homem para resolver problema. E a nossa mente, ela trabalha dessa forma. Quando a mulher fala alguma coisa para a gente já tem a solução, a gente já sabe o que fazer. Então, enquanto elas estão falando, a gente já quer parar e trazer a solução. Mas você sabia que isso irrita a mulher de uma forma tremenda? É verdade ou não, mulheres? Eu falei que vocês não podem falar nada, vocês só têm que ouvir. Era para pegar vocês. Isso irrita. E eu sei que eu irrito a minha esposa demais nisso. E se o meu problema, e se o problema dos homens é falar e não ouvir, o problema das mulheres é falar demais. Porque às vezes é como uma goteira, fala, não a minha esposa, mas outras. E a mulher fala, alguém diz assim, ela fala pelo cotovelo. Mas o nosso problema, homem, não é esse. A gente não pode dizer que a culpa é da mulher. O nosso problema é que a gente não está ouvindo o que a Bíblia diz. Eu preparava essa mensagem, eu queria buscar alguns versículos na Bíblia sobre isso, e eu descobri esse versículo que foi como uma facada no meu coração. Olha o que diz Provérbios 18:2. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. Eu sei, foi terrível, foi ruim mesmo. Ainda bem que a minha esposa não pode usar isso contra mim, porque eu proibi todo mundo, não é? Mas presta atenção, queridos, presta atenção. Quando eu preparava essa mensagem, eu vi esse versículo, eu cheguei à conclusão, sinceramente, eu quero ser bem claro com vocês, que toda vez que eu tento expressar a minha opinião sem ouvir, eu estou agindo como um tolo. E toda vez que você quer expressar a sua opinião sem querer ouvir, você está agindo como um tolo, homem ou mulher. Nosso problema hoje é que a gente não quer ouvir o que a outra pessoa está falando, principalmente num argumento, principalmente numa briga. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. E eu tenho outro versículo que eu queria que você fizesse uma coisa para mim. Todo mundo agora que tem telefone, pega o telefone, a não ser que você estava no primeiro culto, porque você vai tirar uma foto para mim, por favor. Todo mundo pega o telefone. Agora pode pegar.
Pode pegar, o pastor está autorizando. Você vai pegar o telefone, eu quero que você tire uma foto de um versículo que a gente vai memorizar essa semana, tá? Pronto? Todo mundo está com o telefone pronto? Prepara aí, 1, 2, 3, aqui está o versículo, tá? Espera aí, vou botar aí para você. Versículo para memoração, todo mundo, tique, tira. Vai lá, tirou? Todo mundo tirou? Agora que você tirou, eu queria que você lesse comigo. Versículo para memorização. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz. Provérbios, capítulo 21, verso 23. Nova tradução da linguagem de hoje. Eu queria que a gente memorizasse esse versículo. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz. E se você começar ouvindo mais e falando menos, você vai ter uma briga muito mais justa. Primeira coisa que Deus está nos dizendo, se nós queremos ter uma vida feliz, relacionamentos saudáveis, nosso casamento melhor, nós temos que ouvir mais e falar menos. Isso vale também para as redes sociais, tá bom, gente? Ouvir mais e falar menos. Isso é para nós homens. Eu queria que nós homens trabalhássemos nisso nessa semana, porque você vai ser tentado. Toda vez que a gente fala de uma coisa na igreja, o diabo vem, se levanta e você vai ser tentado. Eu queria que você ouvisse mais e falasse menos. Você sabe que conselheiros e terapeutas foram treinados para ouvir, e pessoas gastam dezenas, centenas de dólares pagando o terapeuta para ouvir. Embora um terapeuta ouve de forma ativa e não passiva, mas nós ouvimos mais do que falamos, porque falar é bom, mas ouvir é melhor. Segunda coisa que nós temos que aprender: guarde fielmente a sua boca. Ou seja, ouça mais e quando falar, fale com cuidado. O texto diz: sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Eu gosto muito dessa tradução, porque tardio não significa que você não vai falar, mas significa que você vai falar de forma correta. Seja tardio, espere para falar, ouça primeiro. Eu lia um livro essa semana que me ajudou bastante a pensar nisso e vai ajudar você também. Antes, principalmente, nós estamos falando de briga, nós estamos falando de argumentos. Quando você está discutindo com a sua esposa, com o seu filho, com o seu irmão, com o seu amigo, ouça primeiro, fale com cuidado, mas quando você falar, sempre pergunte a você mesmo: o que eu estou pensando deve ser dito? O que eu estou pensando deve ser dito? E a segunda pergunta é parecida a essa: o que eu estou pensando deve ser dito agora? Se você guardar essa regrinha pequenininha, eu garanto para você que a maioria das brigas serão solucionadas, a maioria dos relacionamentos serão salvos. Esposa, esposo, amigos, ouça primeiro, fale depois, e fale com cuidado. Não esqueça do versículo que a gente está memorizando, juntos, todo mundo junto. Se você não quer se meter em dificuldade, tome cuidado com o que diz. Provérbios 21, 23, nova tradução da linguagem de hoje. Provérbios 21, 23. Eu queria dar para vocês umas regrinhas, e novamente, algumas delas eu tenho que trabalhar nelas, tá? Mas olhe, por favor, para o que está sendo projetado. Todo mundo, por favor. Primeira coisa que eu queria que você guardasse: regras para uma briga justa. Nunca use palavras vulgares para o seu cônjuge. Idiota, você não presta para nada. Feia. Nunca use palavras assim. Eu não vou nem falar de palavrão, porque você é crente. Amém. Eu não estou falando nem de palavrão. Olhe para mim, queridos, por favor, em nome de Jesus.
Se nós vamos ter brigas justas, lembra que briga justa é para buscar resolução, não para ter vitória pessoal. Nunca use palavras vulgares para quem você ama. Uma vez que a palavra saiu, não tem como trazer de volta. Segundo, nunca grite. Não aumente a sua voz. Eu estou enquadrada nessa. Quando eu estou conversando com a minha esposa, e eu vou ser sincero, eu quero me abrir com vocês. Eu sou uma pessoa que quando eu sei o que eu quero, todo mundo sabe que eu sei. E nós temos que trabalhar nisso. Nós latinos precisamos trabalhar. Nunca grite. Não aumente a sua voz. Um policial, quando ele para uma pessoa, aqui na América, ele não para gritando, para! Ele sabe que a sua autoridade não está no volume da sua voz. A sua autoridade está na sua função. Marido, se Deus disse que você é cabeça da sua mulher, não cabeça do lar, cabeça do lar é Jesus. Mas se você é o cabeça da sua mulher, não precisa de gritar. Mulher, a Bíblia diz que você é uma auxiliadora idônea, não precisa de gritar. Nessa semana eu gostaria que a gente abaixasse o volume da nossa voz. Quantos vão dizer, Senhor me ajuda? Diga amém. Amém. Número 3, nunca traga o passado. Isso tudo é pra gente, queridos. Estamos todos enquadrados, tá? Nunca traga o passado. Olha, eu me lembro, você falou 30 anos atrás, naquele dia, foi na lua de mel. Nunca trague o passado. Você pode falar amém? Amém. Número 4, nunca use palavras como nunca e sempre. Eu estou vendo gente olhar para o lado, não pode olhar para o lado, queridos. É para você. Nunca use palavras como nunca e sempre. Por quê? Porque é mentira. É mentira. Não existe nunca e sempre. Sempre tem exceção. Muito importante, quem estava no grupo de conexão essa semana, nunca ameace divórcio. Fale comigo bem alto. Nunca ameace divórcio. Mais alto. Nunca ameace divórcio. Nós falamos essa semana sobre aliança. Até que a morte nos separe, não é até que o divórcio nos separe. Nunca ameace divórcio. E eu vou dar mais um que não estava na lista, mas eu quero colocar porque é importante. Nunca cite o seu pastor na hora da briga. Por favor. Na hora da briga, ó, o pastor falou lá na igreja, hein? E lá diz pastor Fernando. Se quiser usar outro pastor, diga outro, mas não eu. Nós estamos falando de guardar a nossa boca, de cuidar do que estamos falando. Número 3. Lide com a sua ira de forma correta. Lide com a sua ira de forma correta. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Quando a palavra diz tardio, novamente não significa que a raiva não virá. Se não tivesse raiva ou ira, a gente não estava brigando. Se está brigando é porque alguém está irado. Mas se você prestar atenção, o texto na verdade está dizendo o contrário. O texto não está dizendo que você não pode ter ira, mas que você tem que ser tardio para irar-se. Ou seja, você tem que administrar a sua ira. Administrar a sua ira de uma forma que agrada a Deus, que vai permitir que os dois possam se entender. Às vezes, queridos, nós temos que escolher as nossas batalhas e entender se vale a pena brigar pelo que a gente está brigando. Cada diferença entre você e a pessoa que você ama simplesmente está dizendo que nós somos diferentes. Se nós fôssemos igual, um era desnecessário. Acredite, eu sei que pode ser difícil, principalmente para algumas pessoas que têm um temperamento como eu tenho. Irar-se é algo que a gente
sente quando alguém passa na nossa frente, na direção, no trânsito. Mas olha esse texto que eu gostaria de colocar para vocês, que vocês já ouviram várias vezes, mas no contexto de raiva. Efésios 4, 26, 27 diz o seguinte: e não pequem ao permitir. Eu gosto dessa nova tradução transformadora, excelente tradução. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Queridos, essa passagem está aí porque todos nós somos sucintos à ira. E quando o texto diz assim, olha, não deixe que a ira fique até o sol se pôr, não está dizendo literalmente que você não pode dormir naquela noite irado. Algumas pessoas usam isso como regra e é excelente. Mas o que está falando aqui, quando você está irado por alguma coisa, se alguma coisa te perturba, trata logo disso. Não deixa passar o tempo. Principalmente nós homens, às vezes a gente vai deixando passar, e quando vê é tarde demais. Isso pode acontecer também com as mulheres. Eu vejo muitas pessoas no meu gabinete, e a maioria dos casais que vêm para mim, elas vêm para mim porque eles estão em crise. Mas assim que a crise passa, elas nunca mais voltam. Elas só aparecem de novo quando estão numa próxima crise. E o que elas estão fazendo? Elas estão colocando a ira, o problema embaixo do tapete, achando que vai desaparecer. Não vai desaparecer. Então, quando a gente estiver irado, a gente tem que entender, quando eu estou irado com a minha esposa por alguma razão, eu estou irado com o meu pastor por alguma razão, eu estou irado com o meu esposo por alguma razão, com meus pais por alguma razão, eu não posso pretender que isso não vai acontecer, que isso não está lá. Eu preciso de ouvi-los. Primeiro eu tenho que ouvir, eu tenho que pensar no que eu vou falar, eu tenho que lembrar dos nuncas. E quando eu tiver a trabalhar na minha ira, eu vou trabalhar de forma saudável, eu vou administrar a minha ira. Por quê? Se eu não fizer isso, o diabo vai usar isso para entrar. Quando a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo, ela fala no contexto da ira. O diabo vai usar, ele vai pegar essa ira e ele vai sufocar a você, e vai sufocar o relacionamento, e vai destruir completamente os relacionamentos, e principalmente os relacionamentos entre marido e mulher. Eu queria falar para vocês o seguinte para terminar. O restante do livro de Tiago termina dizendo o seguinte: não apenas ouçam a palavra e enganem-se a si mesmo, faça o que diz. Qualquer pessoa que ouve a palavra e não faz o que diz é como alguém que olha para o seu rosto em um espelho e depois de olhar para si mesmo vai embora e esquece imediatamente como ele é. E Tiago termina assim, olha, a religião verdadeira é abençoar as pessoas em necessidade, que naquela época eram os órfãos e viúvas, e se guardar da impureza do mundo. O que Tiago está dizendo é o seguinte: o verdadeiro cristão ouve o que Deus está falando, pratica na sua vida e abençoa as pessoas ao seu redor, que são necessários, que estão em necessidade. Eu queria terminar nesse momento fazendo algumas perguntas para vocês, mas antes de fazê-lo, eu queria ministrar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu preciso de ministrar a algumas pessoas nesse momento. O Espírito Santo me diz nesse momento que há casais aqui na igreja agora, que o seu relacionamento com a sua esposa e com o seu esposo é um relacionamento não saudável. As brigas que vocês estão tendo são brigas injustas, que machucam e ferem. Há casamentos representados aqui na igreja hoje, e possivelmente de pessoas que estão me ouvindo, que estão tristes do divórcio. O Espírito Santo me diz que há relacionamentos entre pessoas, amizades, pessoas da igreja, que o relacionamento está difícil por causa de amargura, ira e raiva.
O Espírito Santo me diz que há homens que estão ouvindo a minha palavra nesse momento, e em vez de reconhecer as suas falhas, você está tentando justificar no seu coração e dizer: mas você não conhece, pastor, a minha vida, e você não sabe o que aconteceu comigo. Alguém dizendo assim: mas você não sabe o que foi feito comigo. Mas o Espírito Santo manda te dizer: mas eu sei o que foi feito com você, mas eu quero transformar a tua vida e não de quem te machucou, porque a minha obra é com você. Quero falar com homens que precisam de ouvir mais e mulheres que precisam de falar menos. Eu quero falar com casais que precisam de aplicar esses pensamentos. E eu tenho uma palavra de Deus para você nesse momento. Você diz: pastor, o relacionamento que eu estou vivendo é impossível ser sarado. Eu quero te dizer que Deus te diz nesse momento: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu não estou dizendo que você vai, e pode ser até que alguém vai ser reconciliado com alguém que separou, mas não é isso que eu estou tentando falar. Eu estou falando que Deus quer fazer uma obra em você, tirar o rancor, a raiva, e como Ruth Bell Graham falou, desenvolver em você um relacionamento de perdão por sua causa. Abra os seus olhos, por favor, e olhe para os projetores. Eu quero fazer 3 perguntas, e são de reflexão para nós. Primeira pergunta: como você avalia a maneira como você briga? É para você responder. Você costuma brigar de forma justa ou injusta? A forma justa constrói, a forma injusta destrói. A forma justa traz solução, a forma injusta busca vitória pessoal. Segunda pergunta: qual das 3 regras para brigar de forma justa, que encontramos em Tiago 1,19? Ouvir, falar menos, e quando falar com cuidado, e administrar a sua ira. Qual dessas 3 você pratica e quais não? Só você pode responder isso. Terceira pergunta: que passos você precisa de dar a partir de hoje para brigar de maneira justa em todos os seus relacionamentos? Por favor, olhe para essas 3 perguntas e a gente vai respondê-las sozinho entre nós. Agora feche os seus olhos, uma vez que você olhou. Pai querido, como eu disse no início, essa mensagem é para mim e para cada um que está me ouvindo. Nós estamos aqui avaliando a maneira como nós, por causa da nossa maneira de ser, nosso pecado, em relacionamentos mesmo de pessoas que nós amamos, como nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, às vezes a briga vem, as discussões vêm. Ajuda-nos a brigar de forma justa e não injusta. Eu não vou te pedir para que não haja briga, isso seria impossível, no céu não haverá. Mas quando houver, que seja de forma justa, para o bem e não para o mal. Eu oro, Senhor, que a gente possa aderir a essas regras na Tua palavra, sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Que cada um de nós possamos dar passos nesta semana
Eu oro que o que Tiago falou fique no coração de cada um de nós, que a gente não seja ouvinte, mas praticante. Eu oro por todos os homens, eu quero orar pelos maridos que estão aqui presentes, que estão me ouvindo, que esses maridos possam sair e praticar, independente se as esposas praticarem ou não, essas 3 regras. Eu oro por as esposas, que elas possam sair daqui e praticar, independente se os esposos vão praticar ou não, essas 3 regras. Eu oro por cada um de nós, em todos os tipos de relacionamentos, seja no casamento ou fora dele. Ajuda-nos a darmos passos para praticar a tua palavra, sabendo que a religião verdadeira é de alguém que é praticante, que ama a tua palavra e que ama as pessoas necessitadas. Nós oramos isso em nome de Jesus, e todos digam amém.